Bom, então resolvendo a equação homogênea, que é o que a gente está interessado agora, surgiu essa ideia de, a partir de soluções conhecidas, formar novas soluções. Só que tem o problema de você ainda não saber se todas as soluções estão aí. Então a gente já observou que é razoável a gente pensar que todas as soluções estejam aqui, só que para isso a gente tem que escolher essas soluções de um jeito mais criterioso. Não é qualquer solução, não é qualquer par de soluções que vão me dar a solução geral. Né? Simplesmente poderia pegar uma solução e a mesma solução. E aqui não daria todas as soluções, como a gente viu nesse exemplo aqui. Beleza? Então, que critério é esse para escolher essas soluções especiais, essas soluções fundamentais? Bom, um jeito bacana de ver esse critério é tentar enxergar isso aqui que a gente está vendo até agora de um jeito mais geométrico. Né? As equações lineares, uma da importância dela é que muita coisa das equações lineares você consegue enxergar geometricamente usando ideias de álgebra linear. Como a álgebra linear não é pré-requisito para esse curso, mas é uma coisa que ajuda bastante a entender as ideias, então eu vou passar essas ideias geométricas que eu não vou cobrar elas. Mas eu não vou deixar de passar porque eu acho que elas ajudam a entender bem o que está acontecendo. E a ideia é a seguinte, é uma ideia bem bacana na matemática de você... O que está acontecendo nesse negócio de você combinar funções e obter novas soluções? O que está acontecendo é o seguinte. O que está acontecendo são vetores. Mas aí a ideia é você pensar uma função como um vetor, por exemplo. O cosseno, né, que era uma solução de uma equação, pensa que é um vetor. A gente está muito acostumado a pensar em funções como os gráficos dela e tal. Mas eu estou propondo que vocês pensarem de outro jeito. Simplesmente pensar assim, o vetor, a gente fica muito, às vezes, fixado no que um vetor é, né? Ah, o vetor tem as coordenadas x, y, z, w. E o que eu estou propondo para vocês é pensar de outro jeito. É um pouco uma mudança de pensamento que aconteceu na matemática do século XX. Esquece essa história de que um vetor é e pensa o que você faz com o vetor. Se você pensar o que você faz com o vetor, você vai enxergar que um monte de coisa, na verdade, é vetor. Por exemplo, o que você faz com o vetor? O vetor é uma setinha que não precisa ter coordenadas. Né? Simplesmente é uma seta que você pode fazer o que com ela? Multiplicar por um escalar, e isso estica e encolhe seu vetor, que é o que a gente fez aqui. Beleza? Inclusive você tem o vetor zero, que seria a função zero, que coincidentemente a função zero é a solução dessa equação. É, né? É aquela história que a gente já comentou, equação homogênea é equação sem força externa. Então, tá parado é sempre um movimento possível. Beleza? Então, zero é sempre solução. Então, aqui nesses múltiplos de y1, dentre eles aparece o zero, que também é solução. Se y1 é solução, múltiplos de y1 é solução. Beleza? Mesma coisa com y2. Então, percebe? Se eu pensar que minha função é um vetor, simplesmente múltiplos da função são outros vetores. Tá? E o que mais eu posso fazer com o vetor, além de tomar múltiplos? Eu posso somar. Né? Se eu somo vetores, eu obtenho outro vetor. Mesma coisa a função. Se eu somo duas funções, eu obtenho uma nova função. Se eu somo essas duas, por exemplo. Não preciso somar as coordenadas nem nada, porque não tem coordenadas. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar por escalar e somar. Beleza? Então, o legal é que isso ajuda a gente a pensar geometricamente. Eu estou pensando, essa função é um vetor, essa função é outro vetor, aqui tem um vetor zero.
Aqui tem os múltiplos desses vetores, todos eles são soluções, e se eu somo eles, eu obtenho soluções também. Tá? Mas o que é a soma de todos esses vetores aqui com todos esses vetores aqui? Dá um conjunto de soluções. Né? Geometricamente, esse conjunto é o quê? Um plano, né? Então, esse princípio da superposição me dá geometricamente um plano de soluções, um plano que passa pela origem. Plano. Permite a gente falar dessa é legal de enxergar isso como vetores, que a gente pode falar dessa linguagem geométrica, né? Fazer sentido a gente falar de plano de soluções. Um plano passando pela origem. Sendo que a origem também é uma solução. Beleza? E quando a gente enxerga geometricamente, assim, pensando em plano mesmo, a gente percebe que teve um abuso que a gente fez. Quando eu falei plano de soluções, eu estou assumindo o quê? Que essas soluções são os eixos desse plano. Né? Então, para realmente dar um plano de soluções, não é qualquer par de soluções. Né? Tem que ser um par de soluções que formam um eixo. Se fossem soluções, fossem vetores que estão na mesma reta, não ia dar um plano. Ia dar uma reta só. Né? Então, realmente, para dar um plano, esses vetores não podem ser o quê? Eles não podem ser, não podem estar na mesma reta, eles não podem ser vetores proporcionais. Então, se forem vetores não proporcionais, realmente eu obtenho um plano de soluções. Se y1, y2 não são vetores proporcionais. O que é um vetor proporcional? É simplesmente um vetor que está na linha do outro. Né? Assim, y1, para ser não proporcional, y não pode ser um múltiplo do y2. Onde aqui esse múltiplo, esse escalar, é uma constante. Beleza? Esse tipo de solução, soluções que quando você olha como vetores não são proporcionais, não são funções proporcionais, é o que a gente chama de soluções fundamentais. Então, essa é uma definição. Então, se eu tenho um par de soluções que não são proporcionais, a gente chama de y1, y2. Esse par a gente chama de soluções fundamentais. Então, percebe que não faz sentido falar se uma solução é ou não é fundamental. Tá? É o par que é ou não é fundamental. Beleza? E aí o que a gente vai ver, esse é o grande resultado, que basta tomar esse cuidado. Se eu pego duas soluções e tomo o cuidado de mostrar que elas são fundamentais, ou seja, que elas são não proporcionais, aí não só isso aqui vai ser solução, mas isso aqui vai ser solução geral. Beleza? Então, modifiquei um pouco a proposição, botei mais informação. Né? Se eu pego a proposição anterior, continua verdadeiro, mas se eu pego mais, se eu pego uma hipótese mais, além de soluções, peguei soluções fundamentais, então eu chego na solução geral. Isso é importante, deixa eu enfatizar isso bem. Beleza? Então, esse aqui é um dos resultados mais importantes do curso todo. Você entender isso, entender a geometria por trás, entender que, né, se você pega duas soluções quaisquer
combinação da solução, mas para obter a solução geral você tem que pegar duas soluções especiais. São chamadas soluções fundamentais, mas isso é geometricamente muito claro, né? Pensa como vetores, simples. Soluções são fundamentais, e como vetores eles não são vetores proporcionais. Beleza? Esse resultado a gente não mostrou ainda, é o que a gente vai mostrar nas próximas aulas. E aí eu vou rebatizar ele de teorema. Tá bom? O resultado anterior era uma proposição, né? Então esse aqui eu vou chamar de teorema. E é um momento importante para a gente falar sobre qual é a diferença de uma proposição, de um teorema. Você já deve ter visto outras coisas, né? Afirmação, lema, corolário. A diferença é nenhuma. Não tem diferença. É tudo a mesma coisa. São nomes diferentes, nomes muitas vezes gregos diferentes para o mesmo tipo de coisa. É uma afirmação que eu tenho que demonstrar. Mas por que usa esses nomes diferentes? É mais questão de status. Proposição é uma coisa fácil, que você vai lá e verifica, como a gente verificou aqui, a proposição anterior. Teorema às vezes nem precisa ser um resultado difícil. Às vezes é. Mas o status do teorema é que teorema é uma coisa importante. Então, tenha em mente esse resultado. Então é o caso disso aqui. Esse aqui é um resultado importante. A gente, inclusive, está esse tempo todo só para formular ele. Né? E a gente não demonstrou ele ainda. Mas antes de demonstrar, vale a pena a gente usar ele. Né? Por exemplo, volta aqui para essa questão dessa equação do movimento harmônico simples. A gente já conhecia o fato disso aqui ser solução, a gente não sabia se era geral. Agora a gente tem um critério para dizer se ela não é geral, que é o seguinte. Olha para esse par de soluções, y1 e y2, e a gente se pergunta, esse par de soluções é fundamental? Como é que eu vejo? Pega y1 cosseno, y2 seno. Então, lembra? Eu estou enxergando eles como vetores. Como é que eu sei se são vetores que um é múltiplo do outro ou não? Aí tem uma coisa bacana, que além de vetores, esses caras são funções, né? Então, para saber se um é múltiplo do outro, basta dividir. É uma coisa que nem sempre você consegue fazer com vetores, né? Mas com função você consegue. Tá, com dois mesmo? Divide um pelo outro. O que você obtém? Seno sobre cosseno, tangente. Tangente é constante em relação a t? Não é, né? Eles só seriam proporcionais se você dividisse um pelo outro, desse constante. Por exemplo, se y1 fosse cosseno de t e y2 fosse 2 cosseno de t, você ia dividir um pelo outro e ia dar 2. Constante. Então, cosseno de t e 2 cosseno de t, apesar de serem duas soluções diferentes, não é um par de soluções fundamentais. Agora, cosseno de t e seno de t é um par de soluções fundamentais. Sendo um par de soluções fundamentais, a gente pode usar esse teorema para responder essa pergunta. Pelo teorema, a gente tem que isso é sim a solução geral. Não tem outra. Então, isso é bom, né? É um pouco... ainda bem, movimento harmônico simples só pode aparecer senos, cossenos e combinações. Né? Não aparece nada em um movimento bizarro. Mas percebe? A gente precisa de um teorema para poder afirmar isso. Então, precisa vir aqui
e pegar não só duas soluções, mas soluções especiais, fundamentais, não proporcionais. Beleza? Então, a gente pode pensar que isso aqui é o cosseno, é um vetor que é o cosseno. Esse aqui, né? Esse aqui é um vetor que é o seno, e eles não são proporcionais porque um não é múltiplo do outro. Beleza? Então, antes da gente proceder com a demonstração desse teorema, vou dar mais um exemplo. Como eu falo, né, eu sempre faço propaganda disso. É muito importante vocês trabalharem com exemplo, pessoal. Às vezes passa uma noção errada da matemática, que a matemática é só teoria, abstrato, teoremas, demonstrações. Só que teorias abstratas, teoremas e demonstrações sem um exemplo, ou vários exemplos, um zoológico de exemplos, é um prédio sem fundação, né? Afunda fácil. Beleza? Então é importante a gente focar nos exemplos. Então, antes de a gente demonstrar esse teorema, vamos ilustrar ele com outro exemplo. Tá? Deixa eu fazer isso numa outra. Boa. Esse exemplo aqui. Parecido com o anterior, só que diferente. O anterior tinha menos, esse aqui tem mais. Esse cara aqui não é um movimento harmônico simples. Esse cara aqui ele é o tipo de movimento que aparece quando eu olho para o pêndulo ao redor dessa posição de equilíbrio. Né? Beleza? Eu faria aqui. Claro que no pêndulo aparece aqui um L e o G, mas eu estou ignorando por enquanto isso. Aparece uma equação dessa forma. Essa equação ela é linear, homogênea. Ela é linear homogênea. Se quiser ver isso com clareza, escreve assim. E não dá para resolver integrando os dois lados, tá? Aqui, de novo, como é que métodos a gente tem para resolver? Por enquanto, o único método que a gente tem para achar a solução geral é esse teorema. Só que esse teorema, apesar de ser um teorema, né, esse nome, assim, ele tem uma fraqueza, um calcanhar de Aquiles aqui. Ele te diz como achar a solução geral, mas ele não te dá isso de graça. Ele pede, né? Ele tem uma hipótese. Qual é a hipótese? Você já tem que partir de soluções. Você já tem que ter soluções e mais. Não são quaisquer soluções, tem que ser soluções especiais. Então, esse teorema aqui, apesar dele ser muito importante, você já começa a ver da hipótese dele que ele não dá tudo. Tem alguma coisa que você que tem que dar. E por enquanto, e o que você tem que dar a vantagem é que você não precisa dar soluções todas, você precisa dar duas. Se você der duas boas soluções fundamentais, ele te dá todo o resto. Tá? Resolve toda a homogênea para você. Como é que você vai conseguir essas duas soluções boas? Aí é com você. Aí se vira. A gente vai achar, né, nas próximas semanas a gente vai ver alguns métodos para a gente aprender a se virar. Mas por enquanto a gente não tem esses métodos ainda, então a gente vai na tentativa e erro. E a gente já fez isso, né? Nessa equação. É uma equação que é simples o suficiente para a gente ler ela em português. Então você está procurando funções cuja derivada segunda dá ela mesma. Então o candidato natural é uma função que você sabe que a derivada primeira já dá ela mesma, né? Que é exponencial de t. Isso aqui é a solução. E aí você pensando um pouquinho e tal, você percebe que tem outra. Já que aqui deriva duas vezes, tem essa que a derivada é de menos t. A derivada dela não ela mesma, cai um menos, só que quando você deriva de novo, esse menos cai de novo e acaba a derivada segunda dando ela mesma. Então isso aqui, por olhando a equação e tentando, a gente consegue essas duas soluções.
tá? Só que para esse teorema funcionar, tem que ser soluções, não basta ser soluções, tem que ser fundamentais. Então, como é que a gente vê se elas são ou não fundamentais? É só ver se uma é múltiplo da outra. Então, de novo, isso para funções é fácil. São dois vetores, mas além de vetores são funções. Então, como são funções, eu posso dividir uma pela outra e ver se isso dá constante ou não. Quanto é que dá a divisão de uma pela outra? Dá é de 2t, que não é constante, né? Então, se não é constante, além de serem soluções, são soluções fundamentais. Beleza? Então, se eu dei essa sorte de achar um par de soluções fundamentais, pelo teorema, eu sei a solução geral. Logo, solução geral dessa homogênea aqui vai ser o quê? Combinação das fundamentais. Beleza? Tá bem bacana aí você ver que o movimento pêndulo em queda envolve exponenciais, né? Envolve mais senos e cossenos. O pêndulo não linear linearizado próximo a esse equilíbrio aqui. Beleza? E, de novo, a gente usou aqui o teorema e o fato que a gente achou essas duas soluções fundamentais. Uma coisa importante, vamos enxergar isso geometricamente de novo. Isso aqui é um plano de soluções, né? A gente pensa que o exponencial de t é um vetor, e aí você tem os múltiplos dele. Aí você tem exponencial de menos t, outro vetor. Você tem os múltiplos, e essas combinações aqui esse tem o zero, né? O zero também é a solução. E você tem um plano passando pela origem. Um jeito de você enxergar essas soluções. Quem estudou ou está estudando IAL já deve ter reconhecido aqui que esse conceito de soluções fundamentais tem a ver com o conceito de base, né? Que é o conceito a base de um espaço, no caso é o espaço das soluções. E realmente esses caras aqui, esse par de soluções fundamentais, eles funcionam como um eixo, um par de eixos nesse espaço de soluções. E por conta dessa linguagem geométrica da ordem linear, a gente vai começar cada vez mais, na hora de falar de solução, a gente falar de espaço de soluções. Isso é uma coisa também que começou a acontecer muito na matemática do século XX. A gente chamar de espaço coisas mais abstratas do que espaço, espaço de solução e coisas do gênero. Por conta, isso traz para a gente essa linguagem, essa intuição geométrica. Mas, falando em intuição, quando você fala de eixos de um espaço, eixos de um plano, você já se dá conta que eixo é uma escolha, né? Você tem outras possíveis escolhas de eixos que descrevem o mesmo plano. A mesma coisa acontece com soluções fundamentais. Quando eu estou falando de uma EDO, você pode ter esse par de soluções fundamentais, mas você pode ter outro par de soluções fundamentais. Não tem eixo melhor do que o outro, não tem soluções fundamentais melhores do que outras, a princípio. Pode ser que para algum problema uma seja mais conveniente, para outro problema seja mais conveniente, mas assim, enquanto soluções fundamentais, pode ter um monte. Por exemplo, você olhando para essa equação aqui,
Outras soluções que podem te vir à mente, é importante que esse tipo de solução comece a vir à mente de vocês. Quando tinha o menos era seno e cosseno, né? Agora com mais, seno e cosseno hiperbólico. E quem ouve falar de seno e cosseno hiperbólico e aí torce a cara, já não devia, né? Por causa do exemplo da catenária, que a gente já viu, está no livro. Aliás, é um bom momento para lembrar que é cumulativo o conteúdo, né? Então, na prova pode e vai cair conteúdo de primeira ordem. Dentre eles aparece lá a catenária. Outro motivo é porque você perceber que cosseno hiperbólico e seno hiperbólico aparecem em sistemas físicos, né? Como esse. Pêndulo caindo a partir da posição de equilíbrio instável. Beleza? Então, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno. Então, deriva duas vezes, dá ele mesmo. A mesma coisa, seno hiperbólico. Né? A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno. Então, esses caras são soluções também. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Só que é o seguinte, como são soluções, eles têm que estar nesse plano, né? Esse plano aqui é o plano de todas as soluções, inclusive essas. E é fácil ver esses caras aqui, o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Onde está o zoom? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico são soluções desse tipo, né? O cosseno hiperbólico é o quê? Exponencial de t vezes exponencial de menos t sobre 2. Uou! Beleza? E o seno, ou seja, é para C igual a meio, C1 igual a meio, C2 igual a meio. E o seno hiperbólico é a mesma coisa, só que é de t e menos é de menos t sobre 2. Então, no caso, seno hiperbólico, C1 é igual a meio e C2 é igual a menos meio. E esses caras estão aqui, né? Ó, você soma esse com esse, cai aqui. Aí esse vetor aqui, né? Divide por 2, cai aqui. Então, esse é o... Deixa eu escrever mais... menos pontilhado do que eu queria. Então esse é o seno hiperbólico. Seno hiperbólico é a mesma coisa, só que você soma esse com menos esse, né? Cadê o menos t? Não, você soma esse com menos esse. Então cai mais ou menos aqui. Um pouco menos, um pouco antes até. Você soma esse com menos esse. Soma daqui, divide por 2, mais ou menos aqui. Esse aqui é o seno hiperbólico. E percebe?
Eles estão aqui no plano de soluções, é claro, né? Eles são soluções, só que eu poderia usar eles como eixos também. Porque esse par cosseno hiperbólico e seno hiperbólico também é um par de soluções fundamentais. Então poderia descrever soluções muito bem com eles. Poderia dizer, achei outro par de soluções fundamentais. Logo, a solução geral eu posso descrever. Deixa eu usar outras constantes. Só pra... como combinação de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Beleza? Aí você pode falar, uai, mas não era assim a solução geral? Agora eu estou falando que é sim. É dos dois jeitos. Você pode escrever tanto assim quanto assim, que dá a solução geral. E aí o lance é você perceber que... Deixa eu deixar esse aqui vermelho também. O lance é perceber, lembra, a solução geral é o quê? É um conjunto, né? Então aqui eu estou descrevendo esse conjunto de várias maneiras diferentes. Eu estou descrevendo esse mesmo plano usando esse eixo ou usando esse eixo. São duas maneiras diferentes de escrever, mas sempre o mesmo plano. Então, como conjunto, lembra? Solução geral é conjunto, né? Isso aqui parece que não é a mesma coisa, não é a mesma expressão, mas lembra que solução geral é um conjunto. Então, esse conjunto, quando eu vario D1 e D2, é o mesmo conjunto desse. Quando eu vario C1 e C2. Que conjunto é esse? Esse plano. Esse plano de soluções. E é um plano passando pela origem. Beleza? Então, quando eu falo de par de soluções fundamentais desse teorema, tem vários pares possíveis. Nesse caso aqui, por exemplo, um par é... Vou escrever aqui. Um par possível é esse. O outro é cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. O outro é de T, seno hiperbólico. Eu poderia pegar como eixos esse e esse. Enfim, várias escolhas possíveis, dependendo do seu gosto. O importante é que seja um par de vetores não proporcionais. Se for isso, pronto. É a solução fundamental, você consegue descrever todas as soluções com isso. Beleza? Como acha esse par? Outra história. Tá? Agora, o que esse teorema está dizendo é o seguinte: você tem infinitas soluções para achar, reduz para achar duas. Isso é bom, né? Razoável. E o que falta agora, então, é a gente demonstrar esse teorema, justificar por que isso acontece. E vai ser importante a gente fazer isso, porque ao longo da demonstração de por que esse teorema funciona, vão aparecer uns conceitos importantes que vão aparecer depois em outras situações. Beleza? Então a gente vai demonstrar esse teorema nas próximas aulas aqui.